Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao programa Palavras de Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Um programa que há 48 anos entra na sua casa. Fique com a gente com a nossa programação. Olá, bom dia Padre Arnaldo e um bom dia especial a você que nos assiste nessa manhã de domingo em mais um Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro aqui na TV Brasil. Eu já quero te convidar a ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso programa. Para isso, basta fazer a sua inscrição no nosso canal oficial no YouTube. É só acessar youtube.com/Palavras de Vida TV Brasil. Segue a gente, ative o sininho e receba todas as nossas atualizações. E a Arquidiocese do Rio de Janeiro iniciou sexta-feira, dia 7 de janeiro, a trezena em honra a São Sebastião, padroeiro da cidade e do estado do Rio. Uma tradição que está na sua 13ª edição, empreendendo a peregrinação da réplica de sua imagem original por todos os cantos da cidade, pedindo sobretudo por saúde, emprego, paz e, claro, que ele nos conceda um ano repleto de coisas boas. Como acontece todos os anos durante a trezena, a imagem do padroeiro percorre diversos lugares da cidade, sendo marcada por momentos de emoção e muita fé. Durante cada dia da trezena, o cardeal Oranismo Ontempesta, arcebispo do Rio, celebra missa em uma paróquia diferente dedicada ao padroeiro. Neste ano, devido à pandemia, os locais estão restritos e as visitas respeitam todas as precauções necessárias diante desse momento em que vivemos. A trezena se encerra no dia 19 de janeiro com a entrega do Prêmio São Sebastião de Cultura, que contempla pessoas que contribuem com a cultura brasileira aqui no Rio de Janeiro. E ao longo do programa, você vai acompanhar uma parte da cobertura especial deste grande evento realizado pela Arquidiocese do Rio. A cobertura completa você acompanhará ao longo dos programas do mês de janeiro. E agora, vamos para o Vaticano, acompanhar a catequese com o Papa Francisco. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. A pace sia com voi. Leitura agora será feita em português, Mateus, capítulo 13, versículos 54, 55, 57. Do Evangelho de São Mateus. Tendo chegado à sua terra, Jesus ensinava os habitantes na sinagoga deles, de modo que todos se enchiam de assombro e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e o poder de fazer milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E estavam escandalizados por causa dele. Palavra da salvação. Teremos então agora a catequese do Papa Francisco sobre São José. É a 7ª catequese que o Papa dedica a São José. A temática de hoje é São José, o carpinteiro. Vamos ouvir então a catequese do Santo Padre. Recordamos a catequese que o Papa sempre faz em italiano. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Gli evangelisti Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Os evangelistas Mateus e Marcos definem José como carpinteiro ou marceneiro. Escutamos anteriormente que o povo de Nazaré, ao ouvir Jesus falar, perguntava-se: não é esse o filho do carpinteiro? Jesus praticou o ofício do Pai. O termo grego tekton, utilizado para indicar o trabalho de José, foi traduzido de várias maneiras. Os padres latinos da Igreja traduziram-no como carpinteiro. Mas tenhamos presente que na Palestina, do tempo de Jesus, a madeira era utilizada não só para fazer arados e móveis vários, mas também para construir casas, que tinham armações de madeira e telhados em terraços feitos de vigas ligadas entre si com ramos de terra. Portanto, carpinteiro ou marceneiro era uma qualificação genérica, indicando tanto os artesãos da madeira como os trabalhadores que se ocupavam de atividades relacionadas com a construção. Um ofício bastante duro, tendo
que trabalhar com materiais pesados como a madeira, a pedra, o ferro. Sob o ponto de vista econômico, não garantia grandes ganhos, como se pode deduzir do fato de Maria e José, quando apresentaram Jesus no templo, ofereceram apenas um casal de rolas ou de pombas, como a lei prescrevia para os pobres. Assim, o adolescente Jesus aprendeu essa profissão com o Pai. Portanto, quando adulto começou a pregar, os seus concidadãos, surpreendidos, perguntavam-se: de onde vem essa sabedoria, esses prodígios? E escandalizavam-se com ele, porque era filho do carpinteiro, mas falava como um doutor da lei, e se escandalizavam disso. Esse dado biográfico sobre José e Jesus faz-me pensar em todos os trabalhadores do mundo, especialmente naqueles que trabalham arduamente em minas e em certas fábricas. Naqueles que são explorados através do trabalho não declarado. Nas vítimas do trabalho. Vimos que na Itália que ultimamente tivemos muitas vítimas. Nas crianças que são obrigadas a trabalhar e naqueles que vasculham as lixeiras em busca de algo útil para baratear. Posso repetir o que eu disse? Os trabalhadores escondidos. Os trabalhadores que fazem os trabalhos que se consomem em minas, em fábricas. Vamos pensar neles. Aqueles que são explorados no trabalho não declarado, que têm o salário de escondido, sem pensão, sem aposentadoria. E se você não trabalha, você não tem nenhuma segurança. Você trabalha num trabalho não declarado. E existe isso hoje, muito. As vítimas do trabalho, que sofrem os incidentes de trabalho. As crianças que são obrigadas a trabalhar. Isso é terrível. Uma criança que tem a idade de brincar, obrigadas a trabalhar como pessoas adultas. As crianças obrigadas a trabalhar. Aquelas pobres crianças que buscam nas lixeiras algo para poder baratear. Vão nas lixeiras. Esses são irmãos e irmãs nossas que ganham a vida assim. Não dão a eles a dignidade. Pensemos neles. E isso ocorre hoje no mundo. Ocorre hoje. Mas penso também naqueles que estão desempregados. Quanta gente vai bater as portas das fábricas, das empresas. Mas tem alguma coisa para fazer? Não tem. A falta de trabalho. Penso também naqueles que se sentem justamente feridos na sua dignidade porque não conseguem encontrar um emprego. Voltam para casa, encontrou algo? Nada. Passei pela Caritas e levo o pão. Aquilo que te dá dignidade não é levar o pão a casa. Você pode pegar a Caritas? Não. Isso não te dá. Não dá a você dignidade. O que dá dignidade é ganhar o pão. E se nós não damos à nossa gente, aos nossos homens e mulheres, a capacidade de ganhar o pão, isso é uma injustiça social naquele lugar, naquela nação, naquele continente. Os governantes devem dar a todos a possibilidade de ganhar o pão, porque esse ganho lhe dá a dignidade. É uma unção de dignidade o trabalho. E isso é muito importante. Muitos jovens, muitos pais e mães
Vivem o drama de não ter um emprego que lhes permita viver serenamente. Vivem dia após dia. E muitas vezes a procura de um trabalho torna-se tão dramática que são levados ao ponto de perderem toda a esperança e o desejo de vida. Nesses tempos de pandemia, muitas pessoas perderam os empregos, sabemos disso. E algumas, esmagadas por um fardo insuportável, chegaram ao ponto de cometer suicídio. Gostaria hoje de lembrar cada um deles e as suas famílias. Façamos um momento de silêncio, recordando aqueles homens e mulheres desesperados, porque não encontravam lavoro e não encontram trabalho. Papa lembra então daquelas pessoas que chegaram ao ponto de cometer suicídio. Um momento de silêncio. Não se tem suficientemente em conta o fato de o trabalho ser uma componente essencial na vida humana e também do caminho de santificação. O trabalho não é apenas um meio de ganhar a vida, é também um lugar onde nos expressamos, nos sentimos úteis e aprendemos a grande lição da realidade, o que ajuda a vida espiritual a não se tornar espiritualismo. Infelizmente, porém, o trabalho com frequência é refém da injustiça social. E, em vez de ser um meio de humanização, torna-se uma periferia existencial. Muitas vezes me pergunto, com que espírito fazemos o nosso trabalho diário? Como lidamos com a fadiga? Temos a nossa atividade ligada apenas ao nosso destino ou também ao destino dos outros? Com efeito, o trabalho é um modo de expressar a nossa personalidade, que é relacional por natureza. E também o trabalho é um modo de expressar a nossa criatividade. Cada um faz o trabalho ao seu modo, com seu estilo, o mesmo trabalho, mas com estilos diferentes. É bom pensar que o próprio Jesus trabalhou e aprendeu essa arte com São José. Hoje devemos perguntar-nos o que podemos fazer para recuperar o valor do trabalho e que contribuição podemos, como igreja, oferecer para que ele possa ser resgatado da lógica do mero lucro e possa ser experimentado como direito e dever fundamental da pessoa, que exprime e incrementa a sua dignidade. Estimados irmãos e irmãs, por tudo isso gostaria hoje de recitar convosco a oração que São Paulo VI elevou a São José em 1º de maio de 1969. Ó São José, padroeiro da Igreja, vós que ao lado do Verbo encarnado trabalhastes todos os dias para ganhar o pão, tirando dele a força para viver e labutar. Vós que experimentastes a ansiedade do amanhã, a amargura da pobreza, a precariedade do trabalho, vós que irradiais hoje o exemplo da vossa figura, humilde perante os homens, mas grandíssima diante de Deus, protegei os trabalhadores na sua dura existência cotidiana, defendendo-os do desânimo, da revolta negadora, bem como das tentações do hedonismo, e preservai a paz no mundo, aquela paz que, por si só, pode garantir o desenvolvimento dos povos. Amém. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. No Evangelho, São José é apresentado como carpinteiro. É por isso natural que Jesus tenha aprendido do Pai esta profissão. Na Palestina daquele tempo, a madeira não servia apenas
para fazer arados e outros utensílios, mas também para construir a casa. Era um trabalho duro, porém, do ponto de vista econômico, não originava grandes ganhos. Daí que, no dia da apresentação de Jesus no templo, Maria e José ofereçam somente um par de rolas ou de pombas, como a lei prescrevia para os pobres. Esta dimensão da vida de José e Jesus faz-me pensar em todos os trabalhadores do mundo, especialmente naqueles que têm empregos desgastantes em minas e em certas fábricas, naqueles que são explorados em situações ilegais, naqueles que são vítimas de acidentes no trabalho, nas crianças que são obrigadas a trabalhar ou que remexem as lixeiras à procura de algo útil para trocar. Penso igualmente nas pessoas que se encontram sem trabalho, muitas delas devido à pandemia. Recordo muitos jovens, pais e mães à procura de emprego, situação por vezes tão dramática que lhes rouba a esperança e a vontade de viver. Na verdade, o trabalho não serve apenas para se conseguir o justo sustento, ajuda também a sentirmos-nos úteis à vida dos outros. Vale a pena perguntar-nos com que espírito fazemos o trabalho de cada dia. Não esqueçamos que o trabalho fomenta a dignidade humana e é caminho de santificação. De seguida, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos de língua portuguesa. Saluto con affetto i fedeli di lingua portoghese. Con Gesù e San Giuseppe aiutiamo i nostri fratelli e le nostre sorelle a recuperare il valore del lavoro affinché viviamo tutti insieme con coscienza gioiosa la nostra dignità di figli di Dio. Su tutti scenda la benedizione del Signore. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo com afeto os fiéis de língua portuguesa. Com Jesus e São José, ajudemos os nossos irmãos e irmãs a recuperar o valor do trabalho, para que todos possamos viver com consciência alegre a nossa dignidade de filhos de Deus. Deus vos abençoe. Agora vamos cantar o Pai Nosso em latim com o Santo Padre e receber a sua bênção apostólica. Domino Hoviscum, sin nomen Domini benedictum, aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. E nós continuamos no Vaticano, agora com notícias internacionais. A nossa correspondente Bianca Fracalvieri traz as últimas informações direto da Praça de São Pedro. Olá, Vinícius. Pois é, com a conclusão do tempo do Natal, as decorações natalinas que ornamentavam a Praça São Pedro aqui no Vaticano já estão sendo retiradas. E este período litúrgico se encerra com a festa do batismo do Senhor e, por isso, queremos repropor as belíssimas imagens da Capela Sistina, que no ano passado não abrigou a cerimônia do batismo de crianças devido à pandemia. Este ano foram 16 bebês batizados pelo Papa.
benedici quest'acqua per il battesimo dei bambini. Riceva il battesimo nella fede della Chiesa. Io te battesso nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pois é, Vinícius, mas o grande evento desta semana aqui no Vaticano foi a audiência ao corpo diplomático. A Santa Sé mantém relações com 183 países, entre eles o Brasil. Trata-se de um dos discursos mais importantes do ano, pois o Papa faz uma análise da conjuntura internacional. E em 2022, Francisco apontou 3 grandes desafios: a pandemia, a migração e as mudanças climáticas. Vamos ouvir um trecho do que ele falou a respeito da vacinação. I vaccini non sono strumenti magici di guarigione, ma rappresentano certamente, in aggiunta alle cure che vanno sviluppate, la soluzione più ragionevole per la prevenzione della malattia. E no discurso do Papa teve espaço também para falar dos problemas do nosso continente, marcado por graves conflitos sociais. Le profonde disuguaglianze, le ingiustizie e la corruzione endemica, nonché le varie forme di povertà che offendono la dignità delle persone, continuano ad alimentare i conflitti sociali anche nel continente americano, dove le popolazioni sempre più forti non aiutano a risolvere veri e urgenti problemi dei cittadini, soprattutto dei più poveri e vulnerabili. Do Vaticano é tudo, Bianca Fracalvieri, para o programa Palavras de Vida. Obrigado, Bianca, e obrigado também a todos os colaboradores do Vatican News, que são nossos parceiros aqui no Palavras de Vida. Na semana que vem, a gente volta com mais informações diretamente de Roma. E no próximo bloco, você confere as últimas notícias direto de Brasília no boletim Igreja no Brasil. Voltamos em instantes, não saia daí.